Olá a todos, vamos começar então mais uma aula de práticas de comércio internacional, onde vos começamos por questionar quais os meios de transporte possíveis a usar no comércio internacional. São então 4 grandes meios, portanto o aéreo, por navio, por comboio ou por caminhão, não é? Portanto o rodoviário, ferroviário, por navio ou por avião. Portanto, e dependendo do país de destino das mercadorias e do tipo de produtos que se pretende explorar, as formalidades podem ser bastante diferentes. E, portanto, convém sempre recolher o máximo de informação sobre quais as formalidades legais que o país de destino exige para receber as mercadorias, eventuais restrições que possa haver às importações, nomeadamente a questão das cotas, ou dos contingentes, ou imaginem que isto acontece muito nas áreas da alimentação, em que há restrições ou existem regras para a importação de determinados produtos, farmacêuticas ou outras áreas deste género. Portanto, podem haver restrições à importação e convém verificar se isso é o caso. O álcool nos países muçulmanos, carne de vaca, portanto, pode haver bastantes restrições. Direitos aduaneiros ou outros tipos de taxas que possa haver e que temos que entrar em conta quando estamos a estabelecer os custos e as margens, ou regulamentação técnica relativamente aos produtos. Portanto, em termos de regulamentação aduaneira, temos então aqui um site que vos convido a visitar depois quando tiverem com o PowerPoint. Portanto, poderão visitar uma série de links sobre esta questão de regulamentações aduaneiras e dependendo dos países para o qual se quer exportar. Portanto, há uma série de sites que podem consultar, que têm sempre supostamente a informação online relativamente à questão dos transportes. Então vamos ver aqui mais uma série de links que podem consultar sobre as convenções em transportes, em genéricos e depois sobre cada um dos tipos de transporte. Neste caso o transporte rodoviário, portanto estamos a falar que a documentação que é exigida no transporte rodoviário é a declaração de expedição ou também designada por carta de porte rodoviário. No fundo é o documento comprovativo do contrato de transporte rodoviário entre o transportador e a empresa que regula o transporte internacional rodoviário. E, portanto, estes dois países têm que ter pelo menos um retificado a convenção que permita fazer, então, o trânsito destas mercadorias. Portanto, e esta declaração, no fundo, é aquilo que permite que a mercadoria circule por este meio. Transporte ferroviário. Também, mais uma vez, tem aqui o link relativamente à Convenção relativamente aos transportes ferroviários, quer nacionais, quer internacionais, e, portanto, o documento ou a Convenção que regula este tipo de transporte ferroviário é chamada Declaração de Expedição ou Carta de Porte Ferroviário, que é um documento comprovativo do contrato de transporte ferroviário. Este documento, no fundo, regula o transporte internacional por via de comboio, né? Por via ferroviária, em pelo menos 2 países com ligação através destas linhas de caminhos de ferro. E, portanto, este é o documento que deverá acompanhar as mercadorias. A declaração de expedição deve conter uma série de designações ou de indicações, desde o local, da data de emissão, o endereço do expeditor e do transportador, da pessoa que envia, do lugar e data da tomada, o local de entrega, o destinatário, o endereço do destinatário, a denominação de natureza da mercadoria, a quantidade de volumes, o número de vagão. Portanto, há uma série de informações que devem ser preenchidas no ato do transporte destas mercadorias por esta via, indicando tudo aquilo que tem a ver com a localização da mercadoria, com o destino e com a origem da mercadoria. E, portanto, toda a indicação que nos permita fazer a localização dessa mercadoria quando está dentro de um comboio. Portanto, aqui um exemplo dos documentos de transporte, rodoviário e ferroviário por vias interiores navegáveis. Portanto, temos aqui, poderão ser lagos ou rios, não é? Portanto, temos aqui os documentos que regulam estes tipos de transporte. Depois temos então o transporte marítimo, aqui estão as diversas convenções. Transporte marítimo, a convenção chama-se Bill of Landing ou conhecimento de embarque. No fundo é a mesma coisa, só que regulado para o transporte de mercadorias por via marítima. Portanto, é o documento utilizado como comprovativo de contrato de transporte entre o armador e o carregador, servindo de título de crédito e de propriedade da mercadoria e, portanto, e ainda como comprovativo das condições em que a mercadoria foi corretamente recebida a bordo do navio. Por vezes, as empresas também utilizam outro documento que se chama manifesto de carga, que
no fundo contendo a identificação da transportadora, da nacionalidade do avião, portos ou aeroportos de origem e destino. Isto quando se cruzam mais do que um meio de transporte das mercadorias. Aqui os documentos do Bill of Lading, aqui um exemplo dos documentos com a identificação dos vários elementos que temos que preencher dentro de cada um dos documentos. E depois temos então o transporte aéreo. A convenção chama-se Carta de Porte Aéreo ou Airway Bill, ou Carta de Porte, e no fundo é um documento que comprova o contrato de transporte aéreo celebrado entre a companhia aérea e a empresa que envia a mercadoria e qual assume este risco. No transporte aéreo, muitas vezes as pessoas também utilizam outro documento, que é o Manifesto de Carga, como já vimos, que regula os transportes marítimos e aéreos, que normalmente não se envia de um único meio, há necessidade de obter mais do que um tipo de meio de transporte para fazer chegar as mercadorias até ao seu destino. Portanto, aqui está um exemplo da documentação. Depois temos então o transporte multimodal. Existe uma convenção de transporte multimodal que data de 1980, que no fundo permite a utilização de vários modos no transporte das mercadorias, embora a existência deste tipo de transporte multimodal é muito comum, ainda não está em vigor este ordenamento jurídico internacional, pois carece de retificações e, portanto, é aplicada a regra de modo para cada um dos transportes atrás referido. Transporte multimodal, no fundo, tem a ver com o recurso a vários modos em conjunto para fazer chegar as mercadorias de um ponto ao outro. Transporte multimodal, aqui está o documento de transporte multimodal. Temos ainda então, por último, o transporte transshipment, que é o quê? Que são cargas que venham de uma origem em grande quantidade para um porto e que depois são redirecionadas para vários destinos, podendo usar outros meios de transporte. No fundo, imaginem um contentor que vem cheio da China, não é? Depois chega ao porto, por exemplo, a um porto importante na Europa, como seja Antuérpia, e depois as mercadorias são distribuídas por outras fontes, por outra via marítima, por via rodoviária ou ferroviária, e depois chegam a cada um dos seus destinos. Outros documentos que podem acompanhar ainda dentro da lógica dos transportes: a pólice de frete, a pólice de seguro, Forward Bill of Lading, ou conhecimento particular de um transitário, portanto, quando existe depois mais do que um transitário a ser utilizado como meio de transporte, ou quando existe lugar a grupagens, que é várias entidades utilizam o mesmo meio de transporte. Imaginem um caminhão ser utilizado por várias empresas, a isto chama-se grupagem. Eu estou a utilizar o mesmo contentor para enviar vários produtos para várias empresas diferentes, a isto chama-se grupagem. Certificado de recepção do transitário é o documento que deverão perceber, que regula, no fundo, as relações entre transitários e clientes. Portanto, isto são uma série de documentos que eu aconselho-vos a ler e que têm a ver com todas estas convenções estabelecidas em termos de transportes. Portanto, aqui um quadro resumo com os vários documentos que são exigidos para cada um dos meios de transporte utilizado. Para mais informações, poderão sempre consultar este link e agora convido-vos a ver o PowerPoint com este detalhe de informação. Espero que tenha sido claro. Convido-vos então a visitar o PowerPoint e fazer a atividade do módulo.